ao Santo Espírito, a nossa mais profunda gratidão, porque na sua infinita sabedoria tem cuidado das nossas vidas, que nós possamos recebermos a tua santa presença no nosso viver diário. Falarei um pouco sobre o Evangelho que tem sido pregado. Este Evangelho que tem sido pregado em inúmeros ministérios tem mais escandalizado as almas do que mesmo salvo elas para o reino. São milhões e milhões de almas que têm medo do testemunho dos líderes, com medo dos falsos testemunhos, da falta de amor, não vão para a igreja. Tem medo quando falam com eles em igrejas evangélicas. E são milhares, chegando a ser milhões, que estão abandonando as igrejas. E este cumprimento profético, em que o Senhor disse que o amor de muitos esfriariam, e este cumprimento profético está se cumprindo. E nos diz que aquele que perseverar, fiel até o fim, serão salvos. Difícil está sendo, será permanecer, continuar dentro das igrejas por causa dos falsos testemunhos, por causa deste falso evangelho que tem sido pregado. Não são poucas as pessoas, as almas, que têm se escandalizado com este falso evangelho que estão sendo pregados. Eu continuo firme em Cristo, mas se falar comigo para dirigir uma igreja, para frequentar algum ministério, no fundo, eu sou um daqueles que me escandalizei com os ministérios, com as igrejas. E como eu, tem milhões. E se nós vamos para a igreja todos os dias, eles arrumam um monte de coisas para colocar na nossa cabeça, na cabeça das pessoas, como se diz, enrolando as pessoas para darem o dinheiro para eles. São um monte de falatórios que nada tem resolvido, nem mesmo na vida dos pastores. Então pouco está adiantando frequentarmos uma igreja, ministério evangélico. A palavra nos aconselha que o justo, ou aqueles que procuram esta qualidade, deverão viver unicamente através da sua fé,
indiferente de igrejas, de falatórios de pastores. Este é o tempo em que devemos viver contando somente com a nossa fé. E eu já fui procurado por muitas pessoas de algumas seitas, onde já me falaram, quando eu também era um assíduo nos bancos da igreja, como eu dava conta de estar em uma igreja evangélica. No fundo, as pessoas estão escandalizadas com este evangelho pregado. No livro de Lucas 10, 25 a 37, fala sobre a parábola do bom samaritano, onde muitos que estão com a palavra na mão, que estão com a verdade na mão, não fazem uso da palavra, da verdade. E aí aqueles que não têm tanto conhecimento da palavra, socorre aqueles que estão carentes de um pão, de uma veste, onde as pedras estão clamando por falta do testemunho daqueles que têm a verdade. E vejam, senhores, que isto aconteceu na parábola do bom samaritano. Montaram uma organização fraudulenta para tirarem proveito das almas, maquiando a formação pastoral, falando que estes foram formados e enviam estes para tirarem proveito das almas. Vejam, senhores, pastores nunca se formaram aqui nesta terra e jamais formarão. Não existe pastores formados. Creiam, senhores, não se escandalizam. Estes homens que estão recebendo credenciais de pastor não foram formados, não têm formação nenhuma. Explicarei. Os discípulos, após passarem um período com Cristo, cerca de 3 anos e meio, Cristo disse para eles que permanecessem fiéis à doutrina, permanecessem fiéis à palavra, para que eles recebessem o batismo com o Santo Espírito. E o que fazem os ministérios de teologia com estes que se dizem formados por estas? Após concluírem esse curso, que isto não é conclusão teológica, isso não credencia nenhum pastor para pregar o Evangelho. Pastor deve continuar a sua caminhada espiritual com Cristo e jamais podemos recebermos
uma formação pastoral aqui na terra, porque esta jamais será concluída. E os discípulos foram o exemplo. Cristo disse para eles que permanecessem leais à sã doutrina, para que eles recebessem o batismo. Mas os líderes, logo após concluir esse curso teológico, eles pegam uma companheira e saem para o campo para saquear as almas com este evangelho fraudulento, com este evangelho enganoso. No livro de Mateus 28, Altíssimo, Santo Espírito, nos dê sabedoria, Senhor, para colocar em prática as suas verdades, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. Os pastores ensinam aquilo que o seu ministério quer, aquilo que está de acordo com a sua igreja, com o seu ministério, maquiando as palavras de Cristo, mas de conformidade apenas com o que está, com o que foi, com o que é requerido pelo seu ministério, para tirar proveito das almas. No livro de Marcos 16, 17, estes sinais acompanharão aqueles que creem, aqueles que fazem uso verdadeiramente das grandezas do Evangelho eterno. Expulsar os demônios, curar os enfermos, limpar os leprosos. Se procurarem estes benefícios, estes dons no ministério de algum pastor, ele vai achar até graça, ele nem sabe do que estamos falando. Então creia o Senhor, a Senhora. Milhões de almas estão se escandalizando com este evangelho pregado. E quem vai dar conta do sangue dessas almas são os falsos líderes, os falsos pastores, que têm mais escandalizado as almas do que mesmo salva elas para o reino. Então, o evangelho que estes estão pregando, que as igrejas estão pregando, tem mais escandalizado as almas, tem mais levado as almas à perdição do que ganho estas para o reino. E vejam, senhores, que após este simples curso pastoral, a prioridade de um líder é primeiro receber o batismo com o Santo Espírito, porque isto lhe credencia para a pregação do Evangelho. E se os senhores procurarem saber qual é o pastor, o líder, que recebeu esta virtude, este batismo, esta preciosidade,
do batismo com o Santo Espírito, poucos irão dizer que foram batizados. E muitos que foram batizados perderam esta virtude, porque continuam pregando este evangelho enganoso, este evangelho fraudulento, que mais tem escandalizado as almas. Então vejam, os senhores, esta profecia está se cumprindo, em que o amor de muitos milhões estão se esfriando, porque dentro das igrejas, a igreja já não é mais a arca da salvação, por causa deste evangelho, do proceder, da ganância dos líderes, que tem maquiado a pregação do evangelho para tirarem proveito das almas. Que nós possamos colocar essas verdades em prática no nosso viver diário. Agora pegue aí o seu copo com água. Meu Pai, abençoe esta água, visita a vida deste homem, desta mulher, desta família. Quando bebermos desta água, que esta água seja a água da vida no nosso interior, para a glória do Santo Espírito. Vamos participar. Feche os seus olhos, coloque as mãos no seu coração, meu Pai. Passa com o teu Espírito, com o teu poder, do alto da cabeça deste homem, desta mulher, desta família, até a planta dos pés, e arranca, meu Pai, tudo aquilo que não procede de Ti, tudo que está impedindo a bênção chegar na vida deste homem, desta mulher, desta família, que seja repreendido para a glória do Teu nome. Coloque as mãos no alto da sua cabeça e repita comigo: na glória do Cordeiro, na glória do Santo Espírito, na glória do nosso eterno Criador. Joga suas mãos para trás com fé e diga: sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai do meu trabalho, sai, sai e sai, e não volte nunca mais. Receba a paz, a confiança, a esperança na sua vida e de todos os seus familiares. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.